No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Coronel Elcio Bruno, responsável por intermediar contato entre vendedores de vacinas contra a Covid-19 e Ministério da Saúde, afirma a CPI da pandemia que tratava apenas da aquisição de doses para iniciativa privada. Desfile de tanques de guerra em Brasília no dia da votação da proposta do voto impresso pela Câmara expõe tentativa de intimidação do presidente Jair Bolsonaro e confirma apoio irrestrito de militares aos anseios golpistas do ex-capitão. Sociedade civil e classe política, incluindo aliados de Bolsonaro, reagem ao episódio e o presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, classifica desfile como ataque à democracia. No entanto, a Câmara dos Deputados recusa a proposta do voto impresso e enterra de vez planos de Bolsonaro para tumultuar ainda mais processo eleitoral no país. Essas e outras notícias na edição desta quarta-feira, 11 de agosto do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. O Brasil se deparou na última terça-feira com uma das maiores ameaças, se não a maior, à nossa democracia desde o fim da ditadura civil-militar. Um espetáculo dantesco. O desfile de tanques de guerra e carros blindados pela esplanada dos ministérios no dia da votação na Câmara de um tema de fundamental importância, que é a possibilidade de termos a impressão do voto nas próximas eleições, pauta prioritária para o presidente Jair Bolsonaro, unicamente para que se levasse um convite para o ex-capitão, no sentido de que ele compareça a um exercício militar, configurou uma flagrante tentativa de intimidação aos parlamentares e de demonstração de poder que o chefe do executivo não tem. Bolsonaro se fragiliza a cada dia politicamente e moralmente. Ele é incapaz de fazer valer a autoridade de um presidente da República por atitudes nobres, firmes, de respeito à Constituição e ao povo brasileiro. Até mesmo sua masculinidade é frágil. A todo momento ele faz uso de símbolos bélicos para tentar evidenciar uma suposta dominação, provar à sociedade que é capaz de comandar o país com mão de ferro, que é invulnerável. Esse senhor precisa urgentemente de ajuda profissional para lidar com seus fantasmas, com seus medos e parar de querer se reafirmar diariamente como algo que não é e nunca foi, um líder. Um verdadeiro líder não ameaça, não constrange, não trai a confiança daqueles que depositaram nele sua esperança de mudança. Um verdadeiro líder entrega aos seus aquilo que eles precisam, que é paz, trégua, equilíbrio, amenidade. Jair Bolsonaro se alimenta do caos, da desordem, da anarquia, da tensão. É aí que está a sua zona de conforto. Por esse motivo que essa figura protagoniza cenas que merecem o repúdio de toda a sociedade. Até aliados do ex-capitão se colocaram contra esse espetáculo atentatório à nossa democracia. O presidente da Câmara, Arthur Lira, um dos principais artífices desse governo genocida, chamou a provocação pavorosa de, abre aspas, trágica coincidência, fecha aspas. Trágica coincidência, senhor Arthur Lira, é o Brasil ter cidadãos como o senhor,
como Bolsonaro comandando o país em meio à maior crise humanitária e de saúde da história. Se o senhor tivesse o mínimo de decência e de respeito à Carta Magna, aceitaria imediatamente a abertura de uma dessas mais de uma centena de processos de impeachment contra o chefe do executivo que se acumulam nas suas gavetas. Bolsonaro é provocador da pior espécie e conta com a anuência do Congresso. Pior que isso é ver as Forças Armadas participando desse show de horrores promovido pelo presidente da República. Os militares precisam respeitar a Constituição brasileira e não se colocarem como um joguete, um brinquedinho nas mãos de um translocado como é Jair Bolsonaro, que trata as instituições como se fossem sua propriedade, que trata o Brasil como a casa da mãe Joana. Os democratas desse país precisam se insurgir contra esse tipo de atitude e exigir o afastamento imediato do mandato desse agitador chamado Jair Bolsonaro. Pelo menos os parlamentares não se intimidaram e enterraram esse projeto do voto impresso. Em um momento de total excepcionalidade, a aprovação dessa medida seria apenas mais um elemento de instabilidade para o processo eleitoral do próximo ano, que se avizinha como o mais importante da história. O bolsonarismo quer criar o ambiente para descredibilizar o pleito na intenção de se perpetuar no poder através de um golpe. Só que nós seguiremos firmes na defesa dessa parca democracia que ainda temos, na defesa de um país mais igualitário que abomina tiranos de plantão como o Jair Bolsonaro. Esperamos que esse senhor volte o mais rápido possível para onde ele nunca deveria ter saído, que é o lixo da nossa história. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento a professora do curso de Defesa e Gestão Estratégica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Adriana Marques. Adriana Marques, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Adriana, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Adriana, o Brasil tem enfrentado talvez a quadra mais difícil de sua história, com um presidente da República que, além de incapaz de dar conta dos dramas da maioria absoluta da população,
ainda promove um discurso autoritário, deixando no ar, a todo momento, a ameaça de tomar o poder na mão grande, estabelecendo um regime de exceção, o que, aliás, sempre foi o grande sonho desse cidadão. Ataca as instituições democráticas, insulta ministros do Supremo Tribunal Federal, descredibiliza o processo eleitoral brasileiro. Absolutamente nada acontece contra ele. Você esperava um quadro como esse hoje, com quase 3 anos de governo, Adriana? O Bolsonaro tem ultrapassado os limites daquilo que nós imaginávamos quando ele foi eleito? Anderson, as atitudes do presidente da República não me surpreendem. Surpreendente seria se ele se comportasse de forma adequada no cargo que ocupa, coisa que ele nunca fez, nem quando era militar, nem quando era vereador, nem quando era deputado. Só relembrando alguns fatos, o presidente teve uma carreira militar bastante conturbada, respondeu a vários processos disciplinares e era considerado um mau militar, inclusive por outros militares golpistas, como o general Geisel. Quando ele era deputado, ele ameaçou metralhar o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Então, a trajetória do presidente, seja no Exército, seja no Legislativo, é marcada pela indisciplina, pela truculência. Nada do que acontece agora é novidade. Ele está cumprindo o que prometeu durante a campanha eleitoral. O comportamento dele é absolutamente previsível, tendo em vista o seu histórico. Só que todas essas questões, Adriana, têm provocado um derretimento da popularidade do Jair Bolsonaro, graças não só aos escândalos de corrupção que surgiram, descobertos pela CPI da pandemia, e ao autoritarismo, mas por sua atuação desastrosa na presidência da República, entregando as nossas estatais ao capital estrangeiro, promovendo esse verdadeiro genocídio durante a pandemia, levando milhões de brasileiros à situação de extrema pobreza, destruindo o nosso meio ambiente e os empregos no país. Tudo isso faz com que o ex-capitão tenha de se refugiar no famoso toma lá da cá no Congresso para evitar o seu afastamento do mandato, porque crimes de responsabilidade não faltam. O Centrão tem faturado alto com um político ignóbil como é o Jair Bolsonaro e a tendência é que isso permaneça até o fim do ano que vem. Na sua opinião, quem comanda o Brasil de fato hoje, Adriana? É o Jair Bolsonaro ou são os interesses do baixo clero no parlamento? Eu acho que quem governa, entre aspas, o Brasil, é a coalizão de direita que elegeu o atual presidente da República. Eu não acho que exista conflito de interesses entre o Centrão e o governo, já que o presidente é um ex-deputado oriundo do baixo clero. Então, essa percepção de que agora o Centrão está no coração do poder, na minha opinião, é equivocada. A direita fisiológica é parte do governo desde o começo. Ocorre que os outros grupos que compõem o governo, como a extrema-direita ou os militares, tinham mais visibilidade antes. A extrema-direita por conta da agenda de costumes e a guinada na política externa e na política ambiental. E os militares por conta do grande número de oficiais da ativa e da reserva que ocupam cargos de natureza civil nos diferentes escalões do governo federal. Também por conta da gestão desastrosa do general Pazuello à frente do Ministério da Saúde e, mais recentemente, do envolvimento direto no debate sobre o voto impresso. Mas o Centrão e as suas práticas chegaram ao governo com o capitão deputado. E agora sua presença está mais visível em razão da atuação do presidente da Câmara, dos deputados e também do senador Ciro Nogueira, que assumiu a Casa Civil. Essa predominância do Centrão na agenda nacional, Adriana, prejudica de que forma os interesses da população brasileira, que anseia por mudanças urgentes, vítima dos efeitos econômicos de uma pandemia e de um presidente que faz questão de piorar ainda mais o quadro? Há convergência entre os desejos dessa turma no Congresso e os do povo brasileiro? Anderson, certamente não há convergência entre os interesses do Centrão e as necessidades do povo brasileiro, assim como também não há convergência entre os interesses corporativos dos militares e as necessidades do povo brasileiro. Eu acho muito pertinente a sua pergunta, porque esta é uma das características desse governo. O presidente nunca fez nenhum esforço de governar para o conjunto da população brasileira.
Ele governa para os seus aliados, para os seus amigos, para a sua família. E já no dia em que ele ganhou as eleições, isso ficou muito claro. Por exemplo, quando ele disse que a petezada, nas palavras dele, iria para a ponta da praia, numa analogia às prisões políticas durante a ditadura militar. Então, esse mote Brasil acima de tudo que o presidente usa é um mote excludente, que exprime, na verdade, um país de poucos e para poucos, onde os grupos que ocupam o governo federal usam os cargos para defender os seus interesses financeiros e os seus interesses corporativos. As necessidades do povo brasileiro não entram nessa equação. O povo que lute, sem emprego, com fome, sem vacina e que chore seus mortos, porque nada disso é prioridade para esse governo. E a CPI da pandemia está revelando como essas pessoas que se autoproclamam gestores atuaram na crise da Covid. Eu queria entrar agora na questão dos militares, Adriana, tema do qual você é especialista. As Forças Armadas vêm dando sustentação ao Jair Bolsonaro desde antes da campanha eleitoral de 2018, quando surgiu no país aquele sentimento antipetista alimentado especialmente pela Operação Lava Jato, algo que já existia de maneira muito candente entre os militares, e essa turma acabou ganhando milhares de cargos no governo após a eleição. Estima-se que mais de 6.000 postos na administração pública federal. Só que a atuação desse pessoal não se restringe aos atos legais, Adriana. Os oficiais passaram a defender o discurso golpista do ex-capitão, promovendo constantes ameaças aos demais poderes, em especial ao Supremo Tribunal Federal, e também entraram no jogo da corrupção que historicamente se locupleta do Estado brasileiro. Essa postura dos militares, alinhados incondicionalmente ao bolsonarismo e metendo a mão no dinheiro do povo, Adriana, era esperada naquela época em que o general Vilas Boas ameaçou a ordem democrática caso Lula fosse liberado pelo STF para participar do processo eleitoral que elegeu o Jair Bolsonaro. Em relação à participação dos militares no atual governo, a primeira consideração a fazer é sobre a fragilidade da nossa democracia. O episódio ao qual você se referiu, do tweet do general Vilas Boas, que era comandante do Exército quando fez essa manifestação política, às vésperas da votação de um habeas corpus para o ex-presidente Lula, é muito significativo dessa volta, entre aspas, dos militares à cena política, já que o general Vilas Boas foi o grande patrono desse movimento, que, como você bem colocou, antecede a campanha eleitoral de 2018. Foi durante o comando do general Vilas Boas que o grande mudo voltou a falar, e que o ativismo militar ganhou força. E o ativismo militar é incompatível com o regime democrático. As Forças Armadas são um instrumento do Estado e não um ator político. O cientista político Adam Przeworski tem uma frase que eu gosto e é muito apropriada para ilustrar o episódio do tweet. Ele diz que, numa democracia, os atores que submetem os seus interesses à competição democrática não precisam prever as reações dos militares. No Brasil, desde a crise política que culminou na deposição da presidenta Dilma, os militares têm opinado sobre assuntos que fogem totalmente ao escopo da sua profissão, aos assuntos de defesa. Eles têm comentado sobre habeas corpus, sobre o sistema eleitoral, e isso é muito grave, é incompatível com o regime democrático. Dá para nós afirmarmos hoje, Adriana, que temos uma democracia militarizada, tutelada pelas Forças Armadas? É correto se fazer esse tipo de análise com todos os indícios que estão colocados? Inclusive, muita gente fala na existência de um partido militar. Eu tenho uma certa dificuldade com esse conceito de democracia militarizada, pelos motivos que eu expus na pergunta anterior. A participação dos militares na política é incompatível com o regime democrático. O controle civil sobre as Forças Armadas é um dos pré-requisitos para que um regime possa ser considerado uma democracia.
Regimes que têm instituições competitivas, formalmente democráticas, mas nos quais as Forças Armadas detêm a capacidade de intervir em assuntos que fogem ao seu escopo profissional, são democracias tuteladas. Eu escrevi um artigo em 2018, durante a greve dos caminhoneiros, quando uma parte do movimento dos caminhoneiros passou a pedir uma tal de intervenção militar constitucional, onde eu recupero o conceito de tutela militar para falar sobre o governo Temer. De lá para cá, o ativismo militar só cresceu. E os militares se engajaram diretamente na candidatura do atual presidente. Agora, o conceito de partido militar, que tem sido bastante difundido na imprensa por acadêmicos que retomam uma discussão da década de 1980, de textos do Alain Rouquier, do professor Oliveiros Ferreira, e também por comentaristas que fazem uma interpretação livre do que seja o partido militar, é um conceito interessante para exprimir a participação dos militares no atual governo, né? Podemos dizer que o partido militar faz parte da base de sustentação do governo. Algo que chamou muito a atenção, Adriana, foi essa surpreendente promoção de pelo menos 100 generais da reserva ao posto de marechais no Exército, conforme aponta o portal da Transparência em notícia divulgada pelo site da revista Fórum. Entre eles estão Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Joaquim Silva e Luna, presidente da Petrobras, Sérgio Etchegoyen e Edson Puyol, ex-comandante do Exército, além de Brilhante Ustra, torturador da época da ditadura e que morreu em 2015. Esse posto é reservado a generais que participaram de guerras, o que não é o caso de nenhum dos citados. Essa promoção acaba, na prática, elevando a remuneração de todos eles, inclusive a pensão que as filhas dos já falecidos recebem, como as do Ustra. Cada uma delas tem direito a receber do Estado R$ 15.307,90. É mais uma benesse que os militares se autoconcedem, Adriana, e ninguém fala nada. Como é que você analisa esse episódio? Anderson, esse episódio é interessante para discutir como os militares têm sido eficientes na defesa dos seus interesses corporativos. O portal da Transparência foi obrigado a divulgar um conjunto de informações salariais de militares a partir de um pedido da imprensa que estava buscando esses dados há um certo tempo. E aí os repórteres da revista Fórum se depararam com os salários poupudos de personagens importantes do atual governo. Essa promoção de generais a marechais se deu no âmbito de um direito adquirido que esses generais tinham. Em 2001, o governo Fernando Henrique Cardoso fez uma reforma da Previdência para acabar com parte das benesses que os militares tinham, entre as quais a possibilidade de se aposentar com o salário de um oficial que estaria 2 postos acima. Foi assim que os generais se aposentaram com um salário de marechal, mas isso acabou em 2001. E os militares não assimilaram bem a retirada dessa benesse e aproveitaram a última reforma da Previdência para recuperar benefícios. Eles aproveitaram o pretexto da reforma da Previdência para apresentar um plano de reestruturação da carreira que prevê muitos benefícios ao oficialato. Aliás, nenhuma categoria profissional foi tão beneficiada no governo Bolsonaro como os militares. Na última terça-feira, Adriana, quando o Congresso votaria em plenário a pauta do voto impresso, defendida com unhas e dentes pelo Jair Bolsonaro, o presidente deu uma demonstração de força e ameaça até certo ponto, quando militares desfilaram pela esplanada dos ministérios com um comboio de veículos blindados, incluindo tanques de guerra e lança-mísseis, e estacionaram em frente ao Palácio do Planalto. Isso fez parte de uma cerimônia de entrega ao presidente do convite para presenciar o maior treinamento militar da Marinha no Planalto Central, que se dará na próxima semana. A chamada Operação Formosa terá, além de veículos anfíbios,
aeronaves, carros de combate, veículos de artilharia, lançadores de foguetes e participarão cerca de 2.500 militares. Esse tipo de ação no dia da discussão de uma pauta tão importante no Congresso simboliza o que, na sua opinião, Adriana? É só mera coincidência ou pode ser considerado uma provocação? Anderson, esse tipo de coincidência não existe. Eu acho que esse desfile é uma prévia do que vai ser a gestão do general Braga Neto no Ministério da Defesa. O ministro da Defesa anterior era mais discreto, o atual ministro é mais efusivo nas demonstrações de lealdade ao presidente da República. E esse desfile foi uma demonstração de lealdade. Agora, é um desgaste a mais para a imagem das Forças Armadas. A repercussão na internet e na imprensa internacional foi similar àquela da declaração do presidente sobre usar pólvora nas negociações internacionais. Mas o intrigante é que esse desgaste poderia ser evitado. Aquela imagem do blindado soltando fumaça poderia ter sido evitada. Uma das áreas em que as Forças Armadas são mais desenvolvidas desde a redemocratização, uma área na qual eles são muito eficientes, é a comunicação social. Se a Marinha queria chamar a atenção da sociedade para o exercício militar, ou se queria prestar contas à sociedade, como o comandante da Marinha disse em uma entrevista, existem várias formas de se fazer isso, e a Marinha as conhece muito bem. Então, vocês da imprensa têm aí uma tarefa para os próximos dias, de investigar por que esse desfile não foi cancelado, né, tendo em vista a simbologia da data, com a votação da PEC do voto impresso e depois da nota do ministro da Defesa e dos comandantes militares apoiando a demanda presidencial. Agora, Adriana, você não acha que esses militares podem estar sendo usados pelo Jair Bolsonaro e por essa turma do Centrão no Congresso para criar um falso clima de terror no país, mudando o foco daquele que é o principal interesse dessa turma, que é a entrega do Estado Nacional, das nossas empresas estratégicas, o desmonte das garantias sociais básicas da população, a precarização das relações de trabalho, enfim, o favorecimento dessa turma do andar de cima? Os oficiais não seriam apenas parte de todo esse teatro para esconder os verdadeiros interesses dessa plutocracia que explora e domina o nosso país há décadas? Eu não acho que os militares estão sendo usados. Como eu disse anteriormente, os militares fazem parte da base de sustentação do governo. O que está sendo mal usado é o dinheiro público, o nosso dinheiro. Os militares da reserva e da ativa que estão no governo, eles são corresponsáveis por tudo que está acontecendo no Ministério da Saúde, das Minas e Energia, nas autarquias e nas empresas públicas nas quais eles estão trabalhando. Participar de qualquer governo tem ônus e bônus. Os militares que aceitaram esses cargos deveriam ter pensado nisso antes. Agora, é péssimo para a instituição, é um retrocesso enorme e é péssimo para a nossa democracia. Eu queria encerrar te questionando de maneira muito direta, Adriana, algo que vem tomando conta do imaginário dos brasileiros nos últimos tempos. Você acredita em um golpe protagonizado pelo Bolsonaro com apoio das Forças Armadas, caso o presidente não seja reeleito no ano que vem? Anderson, o presidente deseja dar um golpe, isso é evidente. Mas eu acho que a questão central no que diz respeito às Forças Armadas é o seu papel constitucional. As Forças Armadas em uma democracia não podem tomar partido de uma determinada força política, seja ela de esquerda ou de direita. Eles devem respeitar o resultado das urnas. E nós não devemos ter que nos preocupar com a reação dos militares. Mas essa ainda é uma tarefa incompleta no Brasil. Adriana Marques, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui meu forte abraço.
Obrigada, Anderson. Eu queria agradecer a oportunidade de participar do programa e me solidarizar com os e as profissionais de imprensa que vêm sendo atacados no exercício da profissão. A imprensa tem um papel fundamental em uma democracia, é um papel informativo, trazendo temas que às vezes são áridos para o grande público, e um papel de monitoramento de políticas públicas, como é a política de defesa. Então, nós precisamos de vocês para defender a democracia. Conversamos aqui com a professora do curso de Defesa e Gestão Estratégica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Adriana Marques. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Bom, como vocês sabem, esse evento aí que aconteceu na última terça-feira, esse desfile atentatório dos militares lá em Brasília, essa tentativa de intimidação do Jair Bolsonaro aos parlamentares que votaram o voto impresso lá na Câmara dos Deputados, provocou uma série de reações em todo o país. A classe política e também algumas entidades divulgaram notas a respeito do tema, em repúdio a esse atentado do Jair Bolsonaro e dos militares à nossa democracia. Uma das entidades que emitiu uma nota a respeito do tema foi a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, que comumente participa do debate público em relação a todos esses temas e combate essas atitudes ameaçadoras do Jair Bolsonaro. E a ABI divulgou a seguinte nota. Eu vou fazer a leitura desse documento que a Associação Brasileira de Imprensa divulgou a respeito desse ato dos militares ontem lá em Brasília. O título da nota é Bolsonaro faz das Forças Armadas um brinquedo particular. Numa tentativa de intimidar os deputados para aprovarem a volta do voto impresso nas eleições, a sua atual obsessão autoritária, o presidente Jair Bolsonaro levou à esplanada dos ministérios um comboio com carros blindados. A justificativa estapafúrdia para o disparate
foi a entrega ao presidente pela caravana de tanques de guerra e veículos lança-mísseis de um convite para que assistisse a um exercício de manobras militares realizadas desde 1988, sem nenhum exibicionismo bélico, depois de passar diante do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. É inaceitável que as Forças Armadas, instituições que devem ser preservadas, se deixem aviltar por Bolsonaro, que as trata como brinquedinho seu. Se a razão de aceitarem essa situação é o fato de receberem milhares de cargos no governo, fartas vantagens materiais e oportunidades de negócios para seus integrantes, perderão o respeito da sociedade. É bom que os militares profissionais, honestos e bem-intencionados pensem nisso. A ABI, ao longo de seus 113 anos de existência, sempre esteve nas mais importantes lutas do povo. Foi assim nas batalhas pela democracia, na criação da Petrobras, nos embates contra a ditadura, na campanha das diretas já e na defesa do impeachment de Collor. Mantendo a coerência, hoje nossa instituição se soma a milhões de brasileiros e, com eles, diz em alto e bom som: fora Bolsonaro! Assina a nota o presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Paulo Jerônimo. Essa é apenas mais uma das muitas demonstrações de repúdio da nossa sociedade em relação a esse ato vergonhoso dos militares, com apoio do Jair Bolsonaro lá em Brasília. Nós esperamos que esse tenha sido o último movimento atentatório do Jair Bolsonaro à nossa democracia. Essa é a grande realidade. Ainda que os sinais não demonstrem que isso venha a acontecer, infelizmente. Eu vou aproveitar aqui agora para fazer a leitura de mais alguns recadinhos. Essa semana eu estou lendo aqui bastante recadinhos de vocês ouvintes, para compensar todos esses que ainda estão acumulados aqui em minhas mãos. Olha só. Pelo YouTube, o Laércio Cardoso diz o seguinte: o vice Mourão disse em entrevista que os moradores do Jacarezinho eram todos marginais. Ninguém ficou ofendido e não fizeram nenhuma nota de repúdio. A PM, os narcotraficantes travestidos do Congresso, a mídia golpista Rede Globo e outros produtos da comunicação não fizeram editoriais. A Caixa de Pandora vive num sistema de hierarquias e não aceitam críticas. Só estão acostumados a dar ordens. Essas instituições de serviçais públicos que sofrem lavagem cerebral de seu ex-capitão, por exemplo, que deveria ser doadas aos gringos, ou que vão morrer nos campos inimigos. Pois é, Laércio, muito bem lembrado por você. Eu realmente não vi nenhuma demonstração de repúdio a essa declaração do Hamilton Mourão, nem na mídia dominante, tampouco entre os parlamentares no Congresso. Infelizmente, esse preconceito em relação às classes mais pobres da nossa sociedade está enraizado, especialmente nesses militares aí. Essa turma que é resultado da ditadura militar que se estabeleceu aqui no nosso país por tanto tempo, não é, Laércio? Te agradeço demais a lembrança e o recado, tá bom? Agora, o nosso ouvinte histórico, o Maurício, lá de São João de Meriti, pelo Facebook, ele manda um abraço aqui pra gente, ó. Bom dia, família Faixa Livre. Anderson, Celeste e Natália, estamos juntos sempre. Abraços. Estamos juntos, Maurício. Eu espero que você esteja conseguindo aí nos acompanhar no Faixa Livre. Que bom que você participou aqui mais uma vez do nosso programa, enviando uma mensagem aí pelas redes sociais. Um grande abraço para você, tá bom, Maurício? Pelo YouTube, a Mirtes Cohen, Jones Manuel não me engana. É o identitarismo que o move. Estou fora porque prefiro ouvir nacionalistas. Bom dia, Faixa Livre. Tá aí a crítica da Mirtes Cohen, a entrevista que o Jones Manuel concedeu aqui pra gente no programa. Já o Amando Brussolo elogia aqui o Hildo Sauer. Ele diz: emérito brasileiro, Hildo Sauer. Obrigado aí, Armando, pelo teu recado, pela tua audiência. Já o Alfredo Teixeira, pelo YouTube. Qual o real motivo para esse pessoal ser contra a urna auditável? É errado querer a comprovação em quem a gente votou? Desse jeito ainda vamos apoiar o terraplanismo. Pois é, Alfredo, eu entendo muito bem a tua colocação. A grande questão, no meu ponto de vista, é que esse debate em torno do voto impresso, a adoção da impressão do voto pela urna, no momento que o país atravessa, pode trazer uma série de problemas para nós. E por que eu digo isso? Não dá para a gente acreditar que estamos vivendo os tempos normais aqui no país. O interesse do bolsonarismo é produzir qualquer tipo de celeuma para desacreditar o resultado das urnas.
E, na minha opinião, Alfredo, essa impressão do voto é mais um motivo para o Jair Bolsonaro e sua turma tentarem tumultuar o processo eleitoral brasileiro. Como eu já citei aqui anteriormente, você imagina, um bolsonarista desses vai lá na urna, digita um número qualquer e depois que a impressão do voto aparece, ele diz lá, ó, foi fraudado o voto, eu votei no Bolsonaro e a urna imprimiu um outro número. Você imagina uma situação dessa se repetindo 1000 vezes no nosso país? O que é que essa turma não vai dizer da eleição? O que é que o Bolsonaro não vai fazer para tumultuar e querer dar um golpe dizendo que a eleição foi fraudada, que as urnas estão marcadas? Infelizmente, essa é a verdade, Alfredo. A gente não pode descartar essa possibilidade de o bolsonarismo querer tumultuar o processo eleitoral brasileiro. De toda forma, eu concordo com você. É importante que nós tenhamos mais uma forma de auditar as urnas. Mas eu te agradeço esse comentário, Alfredo, e você suscitar aí esse debate tão importante aqui no nosso programa. Um abraço para você. Já o Ricardo Félix também elogia a entrevista que nós fizemos com o professor Hildo Sauer. Ele diz, grande entrevista com o senhor Hildo Sauer. Esse assunto deveria ser pauta da grande mídia. Infelizmente, boa parte da classe média cai nesse canto da sereia chamado privatização. Saudações aqui de Interlagos. Um forte abraço para você, Ricardo. De fato, a mídia dominante apoia de todas as formas as privatizações das nossas empresas estatais, a entrega do Estado Nacional. Isso, infelizmente, está colocado há muito tempo no nosso país, né, Ricardo? Muito obrigado pela audiência e pelo teu recado. Lembrando a vocês, ouvintes, que queiram participar aqui do Faixa Livre, podem enviar suas mensagens pelas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram, pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, pela nossa página no YouTube, que é o Faixa Livre, e também pelo nosso e-mail, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Vitor Araújo. Vitor Araújo, bom dia. Bom dia, Anderson. Eu faço também uma saudação especial para você, para os ouvintes do programa Faixa Livre, também para a produção do programa. Vitor, eu quero te agradecer por novamente você estar aqui conosco no Faixa Livre. Vitor, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, aumentou mais uma vez a taxa básica de juros na última semana, elevando a Selic em 1 ponto percentual, chegando aos 5,25% ao ano. Esse índice reflete o aumento da inflação nos últimos tempos no país, pressionada especialmente pelos preços dos combustíveis, da energia elétrica e também dos alimentos. E a saída para a subida da inflação ampliar a taxa de juros, Vitor? O Copom fez o que estava ao seu alcance depois de tantas quedas consecutivas na Selic? Anderson, essa pergunta que você me faz envolve uma controvérsia que existe, que é recorrente, desde que o Brasil adotou o regime de metas de inflação em 1999. Essa relação entre a taxa Selic como o principal instrumento de se perseguir a meta de inflação, né, e a própria inflação, né, essa relação entre taxa Selic e inflação. Por que ela é controversa? Porque os defensores do regime de metas de inflação, né, os que defendem que a política monetária seja operada desta forma, ou seja, né, o Banco Central aumenta a Selic sempre que a inflação começa a ficar acima da meta e reduz a Selic quando a inflação começa a ficar abaixo da meta, começa a ceder a inflação, tem como pressuposto que a inflação decorre de uma economia muito aquecida. E aí, quando você aumenta a taxa de juros, o resultado é desaquecer a economia, desaquece o consumo, desaquece o investimento, né? E aí a inflação começa a ceder. Qual que é o problema desse pressuposto? Para os velhos ouvintes do programa Faixa Livre, não é nenhuma surpresa dizer que a economia não está aquecida. Para os novos ouvintes, para quem passou a sintonizar e acompanhar o programa Faixa Livre recentemente, é isso que está acontecendo. A economia brasileira está na sua mais longa crise desde 2015. Não é possível falar em inflação provocada por excesso de demanda, por uma economia muito aquecida. Não faz sentido isso. Então o diagnóstico é equivocado.
O problema, Anderson e ouvintes, é que, de fato, quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, ele pode vir a reduzir a inflação por um jeito torto em comparação ao jeito inicialmente concebido, né? Que foi esse que eu expliquei aqui agora. Por que é torto? Porque quando o Banco Central aumenta demais a taxa Selic, e vamos aqui também conceituar o que quer dizer aumenta demais. Aqui eu vou usar como referência o piso da taxa de juros dado pela soma da taxa de juros internacional, e a gente pode utilizar aqui como uma aproximação desse número a taxa paga pelo Banco Central dos Estados Unidos, né, os Fed Funds, né, os títulos emitidos, enfim, que é uma taxa de referência, né, mais o prêmio de risco, que a gente pode usar também como referência. Eu costumo usar o EMB como referência. A soma dessas duas taxas vai dar um piso. Se o Banco Central do Brasil colocar a taxa Selic muito abaixo desse piso, vai ter fuga de capitais e desvalorização cambial. Ou pode simplesmente acontecer uma forte redução do ingresso de capitais externos, o que também vai dar no mesmo, porque de alguma forma vai, enfim, pode estimular também movimentos especulativos. Então, o resultado é desvalorização cambial, é o que aconteceu em 2020. Em 2020, a taxa de câmbio no Brasil rompeu a barreira dos R$5 e chegou a encostar em alguns momentos nos R$6, né? E aí quando o Banco Central faz a correção, né, que a taxa de câmbio se estabiliza. Só que aí o que acontece? No ano passado, o Banco Central errou a mão para baixo. Agora parece que ele está errando a mão para cima, né? Está errando a mão para cima, porque agora a taxa de juros já começa a ficar muito acima do piso. Estabilizou a taxa de câmbio, né? Você pode perceber que ultimamente ela é muito volátil, tem, claro, não quer dizer, estabilizar não quer dizer que ela foi fixada, quer dizer que ela está agora estabilizada num novo patamar. Vamos supor um patamar, acho que está, digamos assim, entre 5,20, entre 5,20 e 5,60, tem sua volatilidade, que é um padrão da taxa de câmbio no Brasil, mas ela se estabiliza nesse patamar. Então, possivelmente, como o Banco Central está sinalizando para novos aumentos de taxa de juros no futuro, né, eu não me surpreenderia se ela começasse agora a ceder e se estabilizar mais próximo a R$5, e quem sabe algo abaixo disso. E aí ajuda no controle da inflação, porque pode compensar os aumentos dos preços das commodities, por exemplo, né, pode compensar o aumento do preço do petróleo no mercado internacional, né? Então, como na verdade, é assim que historicamente tem sido conduzido o regime de metas de inflação no Brasil, né? Você aprecia a taxa de câmbio, aí a inflação vai para dentro da meta. Nos momentos em que você deixa a taxa de câmbio desvalorizar, são os momentos em que a inflação costuma ficar mais acima da meta. A meta vai sendo ameaçada, enfim. Agora, por que isso é um jeito torto de se combater a inflação? Não é só um jeito torto porque é o funcionamento distinto daquilo que imaginam os seus defensores. Não é só por isso. Ele é torto também porque compromete a atividade econômica, ou no nosso caso aqui, compromete a retomada. É importante ressaltar que existe aqui uma assimetria. A taxa básica de juros muito baixa não é suficiente para garantir a retomada da economia. Ela ficou baixa nos últimos meses, né? E a economia continua desaquecida. Aí você, tudo bem, tem a pandemia, mas ela, na verdade, ela estava baixa antes da pandemia. Agora, então é isso, né? A taxa de juros muito baixa não é condição suficiente para a economia sair desse marasmo. Por outro lado, uma taxa de juros muito alta pode sim comprometer a retomada, né? O custo do financiamento aumenta, né? Então a viabilidade de muitos projetos vai se reduzindo, então isso vai induzindo a decisões dos empresários no sentido de adiar ou não realizar os investimentos, de não produzir, não contratar trabalhadores. Então é por isso que a gente precisa ficar muito
eu ficaria aqui um tanto quanto apreensivo, especialmente porque o Banco Central segue sinalizando que terão outros aumentos da taxa Selic, né? Então, com isso, certamente a retomada econômica, que já estava bastante dura e difícil, pode sim se comprometer. Só que apesar desse tipo de artifício do Banco Central para conter a alta dos preços, Vitor, a projeção do mercado para a inflação em 2021 foi elevada de 6,79% para 6,88%. Uma pequena flutuação, mas que aponta para um quadro de enormes dificuldades. Nessa política econômica do Paulo Guedes, Vitor, que prioriza os ganhos do andar de cima, você enxerga alguma possibilidade de redução da pressão inflacionária nos preços? Pressão essa que incide especialmente nas famílias de baixa renda? Anderson, infelizmente, a equipe econômica no governo Bolsonaro não tem anunciado nenhum tipo de medida de enfrentamento dessa situação, né? Então, infelizmente, a população mais pobre, que é mais penalizada por este perfil de inflação, que é uma inflação de alimentos, é uma inflação de preços de energia elétrica, infelizmente essa parte da população continuará penalizada, porque, sinceramente, não há no horizonte da equipe econômica a adoção de nenhuma medida para vir a frear essa inflação, exceto, como eu disse para você, essa política de aumento de taxa básica de juros, né, cujos resultados na inflação serão muito, em se concretizando, ainda vai demorar para acontecer, vai requerer novas rodadas de aumento de taxa de juros e vai comprometer a retomada. Então, e o resultado não vai ser imediato. Então, como os preços das commodities também continuam em elevação, né, nos últimos meses, nas últimas semanas, eu, sinceramente, não consigo ver um cenário de melhora a curto prazo, não. Há alguma medida que poderia ser implementada de imediato, Vitor, para frear a escalada dos preços, em especial dos alimentos, dos combustíveis e da energia elétrica? Claro que sim, Anderson. Uma solução imediata, por exemplo, poderia passar por uma mudança da política de preços da Petrobras. Qual é a política de preços da Petrobras no governo Bolsonaro e, na verdade, desde o governo Michel Temer? É a política de alinhamento dos preços da empresa aos preços internacionais, né? Quando o preço do petróleo lá fora sobe, quando a taxa de câmbio desvaloriza, a Petrobras promove um reajuste de preços. Ele não é mais automático, porque o presidente Bolsonaro substituiu o presidente da Petrobras no início desse ano, mas este padrão, esta diretriz, continua norteando a política de preços da Petrobras. A Petrobras persegue essa política de preços porque nesta gestão, neste governo e também no governo Michel Temer, o seu principal objetivo era promover, dar lucro, né, para os acionistas, né, que são o Tesouro Nacional e também muitos acionistas privados. Agora, por outro lado, né, uma outra política de preços poderia, né, a partir do entendimento de que uma empresa do porte da Petrobras, do tamanho da Petrobras e da história da Petrobras, né, que na verdade não deveria ser uma empresa dos acionistas, mas uma empresa do povo brasileiro, voltada para o povo brasileiro, poderia, de fato, segurar por mais tempo os reajustes ou, na situação que a gente se encontra, reduzir os preços, né, ao custo, claro, de uma redução do seu lucro, né, poderia, né, se fosse uma empresa do povo brasileiro, né. Perceba, isso requer uma drástica mudança da concepção desta empresa estatal, da Petrobras, da nossa empresa de petróleo. Por outro lado, isso não vai acontecer, né? Estou dando aqui uma resposta, né, para mostrar para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, que seria possível uma resposta mais imediata.
mas não nos marcos deste governo, pelo menos aqui nesse estágio, né? A gente não sabe se no futuro pode ser que o Bolsonaro, né, de olho na sua reeleição, possa começar a promover outro tipo de alteração na condução da política econômica. Agora, não é só a Petrobras. Também haveria outras possibilidades, haveria outras alternativas. Agora, eu também vou ter que dar uma resposta assim, muito em tese, né? Que outra forma seria possível articular outros elementos de política econômica para combater a inflação? Seria possível, por exemplo, para este tipo de inflação de custos, o governo responder com isenções fiscais, desonerações, subsídios, né? Qual que é o problema? Bom, primeiro, as nossas regras fiscais se enrijeceram nos últimos anos, né? Ao mesmo tempo, e possivelmente também por causa desta avassaladora onda liberal, ortodoxa, fiadora das políticas de austeridade, né? Então, sob os marcos das políticas de austeridade em curso no Brasil desde o governo Temer, com a adoção também do teto de gastos, enfim, essa possibilidade saiu da perspectiva, né? Mas é importante que nossos ouvintes, nossas ouvintes percebam que existem soluções, né? A gente está enfrentando esse quadro de inflação alta, mas há soluções para minorar, para refrear essa inflação, né? Ela requer, na verdade, outra política econômica, requer outro governo, né? De todo modo, é importante a gente trazer isso para debater com nossos ouvintes, com as nossas ouvintes, porque eu acho que é muito, eu diria até, muito revoltante a gente saber que a gente está passando por tudo isso desnecessariamente, né? Mas, enfim, é isso. Agora, Vitor, na última segunda-feira, o Bolsonaro levou ao Congresso a pé, acompanhado de uma série de ministros, cheio de pompa, a proposta de medida provisória para a criação do programa Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família a partir do ano que vem. Ainda que não tenha um valor definido, a expectativa é que o Auxílio Brasil pague, em média, pelo menos R$ 300 por família, um aumento de mais de 50% em relação ao atual programa social, criado pelo governo do ex-presidente Lula, que destina cerca de R$ 190 por grupo familiar, em média. O governo vai esperar o Congresso aprovar medidas que viabilizem o pagamento do maior montante possível. A ala política defendia que o Auxílio Brasil pagasse um benefício de R$ 400, o que foi barrado pela equipe econômica para não estourar esse indecente teto de gastos. Como é que você observa a criação desse Auxílio Brasil, Vitor? Ele resolve o problema da extrema pobreza que voltou a afetar uma parcela significativa da população brasileira? Isso está com cara de ação eleitoreira do senhor Jair Bolsonaro para ser reeleito no ano que vem, você não acha, Vitor? Anderson, eu acho que qualquer política que reforce os instrumentos já existentes de transferência de renda para a população mais pobre, mais vulnerável do ponto de vista social, é sempre bem-vindo, tá? E certamente os indicadores futuros, né, depois de implementado esse programa, né, com os novos valores majorados, muito possivelmente apontarão para a redução da pobreza e da extrema pobreza, né? Porque, de alguma forma, esses recursos vão alcançar, né, a parte da população que precisa, né, desses recursos. Agora, eu deixo aqui algumas perguntas, né? Meu papel aqui, né, meu papel é respondê-las e não fazer as perguntas, esse papel é seu, mas obviamente são perguntas retóricas que eu deixo aqui para você e para todos os nossos ouvintes e as nossas ouvintes. O governo consultou os especialistas em políticas sociais para estabelecer o novo valor ou para estabelecer o público-alvo. Quem será o público-alvo? Né? Especialistas
né, nas políticas de distribuição, ou melhor, de transferência de renda, de combate à pobreza, foram ouvidos? Certamente a resposta é não, né? O governo não ouviu os especialistas, né? Muito possivelmente, os resultados, né, em termos de redução da pobreza e da extrema pobreza vão acontecer, mas possivelmente duas distorções acontecerão, né? Possivelmente uma boa parte da população elegível não receberá os recursos e possivelmente uma parte da população não elegível os receberá, né? Foram muitos os casos de fraudes, né, de pessoas que receberam no ano passado o auxílio emergencial de R$ 600 sem que precisassem recebê-los, né? E também foram muitos os casos de quem precisava receber e não os recebeu, né? E não os recebeu não foi por falta de dinheiro, não os recebeu foi porque a política foi mal desenhada, tá claro? Então, embora, e aí é por isso que eu digo, olha, ela é sempre bem-vinda, fazer a transferência de renda para as populações mais vulneráveis, né? Os indicadores de pobreza certamente vão melhorar, né? Mas tudo está com cara, tudo aponta, tudo indica que a política é eleitoreira, né? Para começo de conversa, historicamente, o Bolsonaro sempre foi um crítico, né, do programa Bolsa Família. Ele sempre foi um crítico dos programas de transferência de renda, né? Então, e por outro lado, caso ele mudasse de ideia e, de fato, legitimamente estivesse preocupado com o crescimento da fome, da pobreza, das condições de extrema pobreza no país, se ele estivesse legitimamente preocupado com a situação de insegurança alimentar que aflige milhões de famílias, muito possivelmente o programa teria sido feito não dessa forma assodada e rápida, né? Possivelmente ele teria convidado os especialistas da área para desenharem, para primeiro fazerem a avaliação das políticas sociais apresentadas até aqui, né? As avaliações, né, do Bolsa Família, né, que já tem mais de uma década de Bolsa Família, mas as avaliações são sempre muito positivas, mas a gente não tem avaliações muito sistemáticas do auxílio emergencial. A gente tem aí alguns trabalhos que de fato apontam que ele contribuiu para melhorar, para reduzir a pobreza e a extrema pobreza no ano da pandemia, mas também existem dados que apontam que há ineficiência, né? No sentido de que muitas pessoas que não deveriam receber, receberam, e muitas pessoas que teriam o direito de receber o benefício não receberam, ficaram sem receber por causa disso, porque o programa é mal desenhado. Você tem que ter na ponta, você tem que ter lá assistente social, você tem que ter nos municípios, né? Você tem que ter lá na ponta, você tem que ter o CRAS para poder cadastrar as famílias. Você não tem nada, né? Se você não faz uma articulação desse tipo, o programa tem toda a cara de ser um programa com finalidade de reeleger o presidente da República, eu não tenho a menor dúvida disso. A barreira para que o Bolsonaro não consiga ampliar ainda mais o valor desse programa, Vitor, como nós já dissemos anteriormente, é justamente o teto de gastos. Será que essa excrescência, que é a Emenda Constitucional 95, resiste aos anseios eleitoreiros do ex-capitão, Vitor? É possível acreditar na derrubada do teto de gastos antes do fim do mandato do Bolsonaro? Anderson, eu não tenho a menor dúvida de que, se dependesse do Bolsonaro, ele já teria derrubado o teto de gastos. Eu desconfio que ele não fez por ele ainda não possuir as condições políticas, ou talvez até o seu amplo desconhecimento de economia talvez acabe freando essa intenção, né? Porque, de fato, a derrubada do teto de gastos requer promover um enfrentamento dos operadores dos mercados financeiros que possivelmente vão tentar sabotar qualquer intenção de extinguir o teto de gastos, né?
a ameaça de uma fuga de capitais com desvalorização cambial e inflação, num momento em que a inflação já é alta, possivelmente é algo que deve... Eu não sei se exatamente se o Bolsonaro leva isso em conta, se ele raciocina dessa forma, que eu é que estou compartilhando aqui esse raciocínio com os ouvintes e as ouvintes, e com você. Eu acho que eu não sei se o Bolsonaro teria a disposição e a capacidade de fazer esse enfrentamento, né? Ele requer, acima de tudo, outra equipe econômica que esteja muito bem articulada e azeitada para fazer esse enfrentamento. Por exemplo, quem quer extinguir o teto de gastos não pode aprovar independência do Banco Central. Tá claro? Porque você também precisa ter, em última instância, um Banco Central que esteja disposto a fazer esse enfrentamento com os operadores dos mercados financeiros que vão sabotar e que vão provocar fuga de capitais e desvalorização cambial. Então você tem que ter toda uma equipe econômica azeitada para fazer esse enfrentamento. Tá claro? Então, um presidente que sanciona a independência do Banco Central até pode querer derrubar o teto de gastos, mas ele não sabe o que está fazendo. Tá claro? Hoje, aliás, eu diria que com a aprovação da independência do Banco Central, um projeto econômico do campo progressista, caso seja vitorioso em 2022, precisa priorizar a independência do Banco Central em vez de teto de gastos. Deixa eu refrasear aqui. Precisa priorizar a extinção da independência do Banco Central antes de extinguir o teto de gastos. Perceba como nós estamos encalacrados, não é? Porque se você primeiro encaminhar para o Congresso Nacional uma proposta de extinção do teto de gastos, o banqueiro central independente, Roberto Campos Neto, eu não tenho a menor dúvida que vai sabotar. Ele vai deixar ter fuga de capitais, vai deixar ter desvalorização cambial, como fez o Armínio Fraga em 2002, na época da eleição do Lula. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, pela ordem, primeiro tem que extinguir esse estatuto da independência do Banco Central para substituir o presidente do Banco Central para só depois extinguir o teto de gastos. Né? É muito difícil. E eu acho, sinceramente, que o Bolsonaro não tem esse raciocínio, e nem ele, nem no seu entorno, de construir uma ponte para atravessar esse momento turbulento. Aliás, e a propósito, não dá para fazer isso. É muito difícil fazer isso à medida que vão chegando as eleições. Ele gostaria de derrubar o teto de gastos, porque ele gostaria de ter mais orçamento para gastar no ano da eleição, né? Mas, por outro lado, à medida que vai se aproximando a eleição, porque ele precisa ter tempo para travar essa queda de braço com os operadores dos mercados financeiros. Então, você tem que fazer isso muito antes das eleições, né? Se você for pensar aqui num calendário político para poder derrubar o teto de gastos. Derrubar o teto de gastos tem que ser uma coisa que você tem que fazer em início de governo. Mas, insisto, nessas condições atuais, primeiro você tem que derrubar a independência do Banco Central, porque senão ele sabota tudo. E, sinceramente, não acredito que isso aconteça no horizonte do governo Bolsonaro. Só que um dos artifícios que o governo tenta aprovar no Congresso para abrir espaço no orçamento para o Auxílio Brasil, Vitor, é essa PEC que permite o parcelamento dos precatórios, que são dívidas judiciais reconhecidas pela gestão federal. De acordo com o presidente da República, essa proposta vai dar mais previsibilidade aos gastos do governo. Já o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o pagamento de precatórios é um problema que se acumulou por vários governos e vários anos, e agora desabou de uma vez num único ano. A grande questão, Vitor, é que isso não passa de um artifício dessa turma para tentar driblar essa limitação no orçamento. Como é que esse parcelamento dos precatórios interfere na nossa economia, Vitor? É justa essa PEC que o governo tenta aprovar na sua avaliação? Olha, ela será sempre injusta para quem tem que receber os precatórios, né? Do ponto de vista de quem tem valores a receber, né? A possibilidade de parcelamento, dependendo do valor, vai ser injusto, né?
E aí você tem precatórios de várias naturezas, né? Certamente será mais injusto no caso de dívidas trabalhistas, indenizações enfim, por questões diversas, acidente de trabalho, etc, etc. Agora, Anderson, perceba, quando tem a vontade política de realizar um gasto, um determinado gasto para fora do teto, a equipe econômica sempre encontra uma forma, sempre encontra um jeito, né, de acomodar a necessidade de um aumento de gasto. Aqui no caso, para poder fazer a política de aumento da Bolsa Família. Agora, e o censo? Vocês se lembram que o censo foi adiado por falta de recursos? Pois é, o censo foi adiado por falta de recursos. Ninguém falou naquela época em fazer uma emenda constitucional para parcelar os precatórios para poder viabilizar o censo demográfico. Ninguém fala em emenda constitucional para parcelar precatórios para destinar mais recursos para os hospitais federais, ou para as universidades, ou para os institutos federais, ou para outros serviços públicos de outra natureza que também estão desaparelhados, sucateados. Tá claro, são as prioridades do governo Bolsonaro. Tá claro. Claramente a prioridade dele é a sua reeleição, né? E aí vai no Vale Tudo. Só que aí é isso, né? Em vez de chegar ali e enfrentar uma regra fiscal insana, porque o teto do gasto é isso, uma regra fiscal insana, uma insanidade que foi aprovada lá em 2016, no governo Temer, você fica acochambrando aqui e dali, né? Aí dá uma furadinha no teto aqui, dá uma furadinha no teto ali, né? Em vez de reconhecer de uma vez por todas que o teto de gastos inviabiliza o país, inviabiliza o Brasil, inviabiliza a retomada do crescimento, inviabiliza a recomposição da infraestrutura que está sucateada, inviabiliza os serviços públicos, inviabiliza a infraestrutura social e urbana, né? Nos inviabiliza como país, porque o setor privado não vai fazer. Né? Quem tem que fazer, quem tem a capacidade de mobilizar recursos para realizar o que precisa ser feito é o setor público federal, né? O teto inviabiliza. E já está muito claro que o teto é inviável, né? Mas como eu falei para você, né? Existe uma queda de braço e não me parece que o governo vá, de fato, investir no peso político, arcar com ônus político de um enfrentamento dessa regra insana. Então, em vez disso, ele vai acochambrando aqui e acochambrando acolá, né? Nesse passo de tartaruga em que se dá a recuperação da nossa economia, Vitor, com o índice de desemprego estagnado no nível recorde, com a produção industrial sem demonstrar qualquer tipo de reação, ainda houve uma leve alta de 1,4% em maio, mas que nem de perto compensou as quedas que tivemos nos meses anteriores, e em junho houve estagnação, de acordo com o IBGE. A renda das famílias se deteriorando cada vez mais com uma inflação que não dá trégua. Você observa um horizonte favorável para a economia do nosso país, Vitor? Dá para estabelecer um prazo para um crescimento de fato significativo? Anderson, eu tive a oportunidade de conversar com você, com as ouvintes e os ouvintes do Faixa Livre, né, em outra ocasião, sobre as perspectivas, né, do desempenho da economia brasileira. Eu vou insistir nos argumentos que eu compartilhei com vocês na outra ocasião. Claro, eu preciso atualizá-los, né? Eu acho que sim, existem alguns elementos que apontam para uma perspectiva de alguma melhoria. Vamos lá. Eu começo pela pandemia. De fato, os dados têm apontado para um avanço da campanha de vacinação. E eu acho que é bastante razoável projetar que na virada de 2021 para 2022 nós teremos já um percentual elevado da população
com a segunda dose da vacina, né, talvez atingindo aqueles percentuais que os epidemiologistas e a ciência apontam como um percentual, digamos assim, seguro para a retomada da atividade econômica, né, para a reabertura, enfim, para que os nossos hábitos e as nossas rotinas estejam um pouco mais, eu não vou dizer normalizadas, né, mas certamente algo mais próximo do normal, né, ou talvez, né, a gente vai estar se socializando mais, né, vai sair um pouco desse isolamento social. Vejam, não estou querendo com isso dizer que nós estamos indo bem na vacinação, né? Hoje, né, agosto de 2021, certamente nós estamos num estágio de vacinação que possivelmente nós poderíamos tê-lo já alcançado 2 ou 3 meses atrás, caso tivéssemos um governo zeloso pela população, seguidor da ciência, etc, etc, né? Aliás, esse é um dos motivos pelos quais a crise econômica vai se prolongando, né? Mas veja, nesse estágio em que a gente se encontra, né, me parece que são factíveis, são prováveis, né, os cenários então que apontam para uma superação da pandemia, né? Se não total, pelo menos permitindo que as pessoas voltem a circular, né, ainda que com muitos cuidados, voltem a circular e retomem antigos hábitos, né? E aí, qual que é o ponto? Né? Isso por si só já garante alguma melhora, né? Isso por si só já significa dizer que, possivelmente, entre dezembro e janeiro, né, estaremos um pouco melhores do que estamos agora em agosto, né? Quem preservou o seu nível de renda poderá resgatar os antigos hábitos de consumo. O problema é que muitos não conseguiram preservar. Então, é por isso que a gente também tem que ser muito cuidadoso quando a gente projeta o pós-pandemia. O pós-pandemia será melhor do que agora, sem sombra de dúvida, mas não será também nada de muito extraordinário. Mas eu quero alertar, eu desconfio, estaremos melhores do que estaremos agora. Tem outro elemento, segundo elemento, o ciclo de preços de commodities. Ele segue, a alta de preços de commodities, né, em alguns segmentos estimula investimentos e contratações de trabalhadores, tá? Eu tenho alertado isso, isso é um assunto muito controverso. Existem colegas que dizem que preço de commodities, né, o setor agropecuário emprega pouco. É verdade, mas ele tem ainda alguma capacidade de empregos diretos e indiretos, né? Quer dizer, quem planta soja precisa ter o caminhão para transportar a soja, né? O caminhoneiro precisa comprar esse caminhão, então alguém precisa produzir esse caminhão, você tem uma indústria que precisa produzir. Então você tem algum efeito. Também não estou dizendo com isso que será algo extraordinário, também não será. Mas também é algo que não deve ser subestimado, tá? Então, também nesse sentido eu tenho dito. Também por aí, nós entraremos 2022 um pouco melhores do que atravessamos 2021. Esse já se combina com a pandemia, não? São pequenas melhoras. Agora, tem outro elemento que vai jogar contra, né? Que é o racionamento de energia, né? Acho que com o passar do tempo vai ficando claro que o governo, ao que tudo indica, o governo Bolsonaro vai operar no limite da irresponsabilidade na questão do racionamento de energia, né? De fato, isso é algo que tem um custo político, um ônus político muito forte, né? O Fernando Henrique adotou um racionamento em 2001 e isso lhe comprometeu parte da sua popularidade e da eleição do seu candidato José Serra em 2002, né? Então, é muito possível que também o Bolsonaro esteja rejeitando a opção pelo racionamento nestes moldes do adotado pelo Fernando Henrique, que era uma regra em que os consumidores tinham que reduzir o consumo de energia, eles tinham uma meta, seriam penalizados se não alcançassem essa meta. No limite, a pena poderia ser o corte de energia durante alguns dias, né? Só para lembrar aqui,
enfim, todos foram forçados a reduzir o consumo de energia, e isso também tem impacto no nível de atividade, porque o racionamento não atinge somente os consumidores residenciais, atinge também os consumidores corporativos, clientes corporativos. Então, isso também coloca aí um limite à própria recuperação, que já não tem nada de muito extraordinário. Acontecerá, mas não tem nada de muito extraordinário. Então isso freia, né? Muito possivelmente. Aí tem que. Eu não sou especialista em energia, né? Tem alguns colegas que têm cogitado que, se não for nos moldes do racionamento do Fernando Henrique, pode ser na forma de apagões localizados, né? Isso também tem custo político, né? Isso também tem custo político. Isso tudo, enfim, isso tudo acaba contribuindo para frear a retomada, tá? E tem agora, eu acho que eu colocaria também agora no horizonte esse cenário de maior aumento da taxa Selic também como um elemento que tende a frear um pouco a recuperação. Eu acho então o seguinte, né? No frigir dos ovos, né? Qual que é o balanço que eu acho? Estaremos um pouco melhores, mas não estaremos muito melhores do que estamos hoje, né? A economia continuará operando nesse marasmo, né? Possivelmente o desemprego pode começar a diminuir, mas também nada muito extraordinário, que a gente espera desse cenário, eu acho. Eu gostaria de encerrar, Vitor, com uma análise sua a respeito do nosso quadro político cada vez mais intrincado. O Jair Bolsonaro ameaçando sem trégua as instituições e o processo eleitoral, os militares sinalizando que podem embarcar em uma aventura autoritária e o Centrão cada vez mais dono da pauta política e dos recursos do nosso país. O panorama aponta para que tipo de cenário visando 2022, Vitor? Está no radar um golpe, na sua opinião? Anderson, eu realmente não me considero um bom analista político para responder essa pergunta que você me fez. Mas vou dar aqui os meus 20 centavos, vou aqui dar o meu pitaco a respeito desse cenário político conturbado, turvo que a gente tem enfrentado. Acho que o Bolsonaro, sim, tem a pretensão de dar um golpe. Eu acho que ele está medindo a correlação de forças, né? Cada vez que ele ameaça e aí ele vê, né, quem vai se posicionar a seu favor, quem são as pessoas, os políticos, qual é a parte das Forças Armadas que vai lhe franquear o apoio. Eu acho que ele está medindo a correlação de forças para tentar dar um autogolpe, tá? Acho que é isso. E ele tem constatado que até aqui ele não dispõe de uma correlação de forças que seja favorável para o autogolpe. Por esse motivo é que ele faz o aceno para o Centrão. Eu acho um equívoco os que acham que, porque ele procurou o Centrão, ele não vai dar golpe. Acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Essas coisas não são excludentes. Ele pode tentar dar o autogolpe, né? Mas à medida que ele percebe que a correlação de forças não é favorável, ele busca o Centrão. O que não quer dizer que ele vai desistir da tentativa golpista. Claro. Mas é que, pelo lado do Centrão, ele vai pelo caminho que a democracia lhe impõe. É o capítulo a parte, né, o caminho, né, desculpem, de ter que disputar uma eleição e portanto, ter que apresentar algum bom desempenho no seu governo em alguma área para conseguir disputar a eleição. E daí a necessidade dele de fazer de reeditar o Bolsa Família agora com um reajuste de 50% com outro nome. Né? Então, eu acho que é isso que ele percebe, né? Ele tem dois caminhos, né? Você tem um caminho mais difícil e um caminho mais fácil. O caminho mais fácil, por enquanto, parece interditado, parece que a correlação de forças para o caminho mais fácil, que é o caminho golpista, não lhe é favorável. Então, ele vai para o caminho mais difícil, que é o caminho de governar, né, mostrar bom desempenho em alguma coisa e disputar a eleição. E aí, neste sentido, eu gostaria de fazer aqui compartilhar aqui com você, com
às ouvintes e aos ouvintes uma certa aflição de minha parte. Eu não acho que Bolsonaro seja cachorro morto para a eleição de 2022. Não acho que ele é um candidato fraco. Eu acho que eu cometi esse erro em 2018 de subestimar o Bolsonaro, subestimar o risco dele ser eleito presidente da República. Eu não gostaria de cometer esse erro novamente agora para 2022. Por quê? Porque eu continuo achando que a gente tem elementos aqui que eu apresentei nessa nossa conversa, de que a economia estará um pouco melhor em 2022. Insisto, não estará extraordinariamente melhor, estará um pouco melhor. Mas estando um pouco melhor, ele recupera uma parte da popularidade perdida. Tá claro? Então, recupera. Está aí talvez 20%, eu não sei quando sairão as próximas pesquisas, mas recupera. Tá claro? Então, ele com 20%, 25%, ele vai para o segundo turno. Né? Se ganha, é outra história. Segundo turno pode ser, dizem, né? É outra eleição, nem sempre. Não sei, eu não quero subestimar esse risco. Tá? Eu acho que, por estarmos um pouco melhores em 2022, ele consegue recuperar um pouco desse apoio perdido. Aliás, as ameaças golpistas também devem ser lidas como uma tentativa do Bolsonaro em manter os seus apoiadores em estado de êxtase, tá claro? Mobilizados nas redes sociais, mobilizados em outros espaços. Então, é por esse motivo que eu hoje ainda não considero Bolsonaro como carta fora do baralho, não. Eu ainda acho que tem muita coisa para acontecer. Eu acho que a percepção de melhora do pós-pandemia pode fazê-lo recuperar parte da popularidade perdida, a melhora, a pequena melhora econômica que isso poderá provocar também, né? Tem, de novo, o elemento do racionamento de energia que a gente precisa ver como é que vai ficar, mas eu acho que o cenário para 2022 não é tranquilo, não. Vitor Araújo, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar aqui meu forte abraço. Anderson, eu é que agradeço a você pelo convite para esse bate-papo. Eu deixo aqui minha saudação. Um bom dia para você, para a equipe do Faixa Livre, para as ouvintes e para os ouvintes. Um forte abraço. Conversamos aqui com o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Vitor Araújo. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a estudante da Universidade Federal Fluminense, a UF, e diretora da União Nacional dos Estudantes, a UNE, Fabi Amorim. Fabi Amorim, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Anderson, a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui hoje, no Dia de Luta dos Estudantes, estar conversando com vocês. Fabi, muito obrigado por você estar aqui dialogando conosco no Faixa Livre. Fabi, nesta quarta-feira, dia 11, será celebrada no nosso país uma data que eu considero de extrema importância, que é o Dia do Estudante. Vocês que representam não só o futuro do Brasil, mas que já exercem uma influência considerável nos rumos da nossa política. Basta lembrar que antes da pandemia foram vocês, estudantes, e os profissionais de educação que protagonizaram os maiores atos públicos contra o governo do senhor Jair Bolsonaro. Eu gostaria que você falasse primeiro, Fabi, por favor, sobre o que representa esse Dia do Estudante em um país que vê sua educação ser desmontada por essa gestão que não tem o menor interesse em produzir conhecimento e capacitar jovens e adolescentes para questionar o desmonte que está colocado. Não, ótima pergunta, muito bem lembrado, né? De fato, nós estudantes, ao lado dos profissionais de educação, em 2019 fizemos o que ficou conhecido como o tsunami da educação, né? E eu acho que é importante dizer que esse processo, ele não foi derrotado, ele foi interrompido pela pandemia. Né, o Bolsonaro, ele não faz nenhuma questão de esconder que de fato enxerga a educação, a ciência, a cultura como inimigos, né, como setores a serem combatidos, por isso ataca, né, as universidades públicas não só do ponto de vista do seu orçamento, mas também do ponto de vista do que é a universidade, né, diz que só tem balbúrdia, que não serve para nada.
enfim, que é um ninho de ratos, como ele se referiu aí aos diretórios e centros acadêmicos pelo país. E a gente, mais uma vez, né, utiliza dessa data para lembrar que o nosso futuro está em risco, né? Então, nós somos, né, dizemos que desde o primeiro dia desse governo somos a pedra do sapato do Bolsonaro, justamente porque nós não aceitamos essa normalidade que ele tenta nos impor, que é uma normalidade onde pega fogo na Cinemateca, onde falta verba para os estudantes seguirem fazendo suas pesquisas na universidade, mas onde sobra dinheiro para negociar propina. Então, é essa situação que hoje nós queremos questionar, né, no nosso Dia do Estudante. E vocês da União Nacional dos Estudantes programaram algum ato para esse dia 11, Fabi? Haverá algum tipo de evento para lembrar o Dia do Estudante? Sim, vamos ter atos aí pelo país, são diversas cidades, capitais, né? Enfim, São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Natal, Recife, Belém, enfim, vão ter atos espalhados aí por todo o Brasil e, obviamente, aqui no Rio de Janeiro nós também teremos, né, esses atos. Acho que é importante só dizer que nós, na verdade, estamos nas ruas sistematicamente desde o mês de maio, né? Então, ali, desde quando aconteceu a chacina do Jacarezinho, que o movimento negro começou a marcar manifestações de rua, quando os estudantes do UFRJ fizeram um ato importantíssimo contra o fechamento da universidade, e os atos aí pelo Fora Bolsonaro tiveram um protagonismo muito grande, né, da União Nacional dos Estudantes, do movimento estudantil, da juventude como um todo. E nós, no dia 11, não vamos deixar, né, de colocar a nossa marca justamente nas ruas, que é o espaço onde nós acreditamos que a disputa se dá, né? A gente não é ouvido, na verdade, nós somos combatidos por esse governo, a nossa voz é combatida por esse governo e a gente não vai, né? Assim como ao longo da história o movimento estudantil nunca se curvou a governos autoritários, não vai ser dessa vez que nós vamos nos curvar. Diante de todos esses ataques empreendidos pela turma do Jair Bolsonaro, Fabi, qual é aquele que vocês da Uni consideram o mais deletério para os estudantes do nosso país? Olha, é até difícil, né, elencar um ataque desse governo, né? A sensação que a gente tem é de estar sendo metralhado por todos os lados. Mas eu separaria, talvez, em duas principais frentes, assim, né, do governo Bolsonaro. O primeiro, que é o ataque democrático que está em curso no nosso país, né? A gente sempre soube que o Bolsonaro é uma figura, né, que flerta aí com o autoritarismo, com a ditadura militar, que se dependesse dele e daqueles que estão mais próximos de si, nós já viveríamos uma ditadura no Brasil, né? Acho que isso é importante de ser colocado, e inclusive em 2019 o Tsunami da Educação, né, protagonizado aí pelo movimento estudantil, teve um papel importante de colocar, inclusive, uma trava, né, nesse processo antidemocrático do Bolsonaro, que queria, ao assumir o governo, também controlar, né, a totalidade das instituições. E eu acho que esses ataques aí antidemocráticos que ele tem feito de agitação, né, de não reconhecer as eleições ano que vem, de tentar interferir nas instituições, acho que isso é muito grave. E nós não podemos naturalizar o que é essas ameaças que Bolsonaro faz, né, colocando aí tanques nas ruas para intimidar o parlamento, para intimidar os movimentos sociais. Nós tivemos no dia 24 de julho, né, a prisão, inclusive, de um lutador social, que é o Paulo Galo, né, em São Paulo, que é um trabalhador da luta dos entregadores e que foi preso, né, enfim, aí como parte de um processo que, na verdade, é de perseguição aos movimentos sociais, né? Porque a gente sabe que não foi a depredação do patrimônio, como foi lá o caso do Paulo Galo, que colocou fogo no Borba Gato. Não é aquilo ali que estava em jogo, né? Porque se fosse por isso, os governantes responsáveis pelos sistemáticos incêndios que a gente teve aí em vários prédios públicos nesses últimos anos no Brasil estariam de trás das grades. E não é esse o tema. O tema é perseguição aos movimentos sociais. Eu acho que esse tema democrático é muito importante.
um segundo ataque que eu acho que tem a ver com esse projeto neoliberal que está sendo colocado em curso pelo Bolsonaro e que tem a ver com a entrega dos nossos patrimônios públicos, então a venda da Eletrobras, a venda dos Correios, né, a próprio debate sobre a reforma administrativa, que é muito importante a gente também barrar, né? E, enfim, né, nós tivemos a redução do auxílio emergencial, então tem uma gestão econômica muito desastrosa, né, que tem feito, inclusive, a população pedir socorro toda vez que vai ao supermercado e vê o valor, né, da comida, o valor de cada uma das coisas que precisa para sobreviver, né? Então, acho que esse é um tema também um ataque muito alarmante, né? Que, inclusive, nesses ataques neoliberais que Bolsonaro está passando no Congresso, em parte tem apoio, inclusive, de uma base que diz não ser bolsonarista, né? Então, é importante que a gente também esteja atento a isso, porque de lá também estão passando aí várias boiadas, como disse o ex-ministro Ricardo Salles, e que, inclusive, né, acho que os ataques ao meio ambiente também valem um destaque, né, que tem a ver aí com a grilagem, que tem a ver com o marco temporal, que também vai voltar à discussão nesse mês de agosto, né, e nós, inclusive dos estudantes, temos uma aliança muito importante com o movimento indígena, né, que tem feito uma resistência histórica no Brasil, e na educação também são ataques sem precedentes, né, nós estamos vivendo o maior processo de exclusão social desde que as cotas foram implementadas no Brasil. Isso não é qualquer coisa, nós estamos vendo as universidades mais elitizadas como em uma década, né, esse período da pandemia, nós tivemos milhões de estudantes da educação básica que abandonaram a possibilidade de estudar. Não é à toa que nós tivemos o Enem com menos inscritos desde o seu processo de reformulação, porque de fato nós estamos vendo um processo de elitização e de exclusão do direito à educação para a maioria dos estudantes, assim, que precisam trabalhar, que precisam se virar e, enquanto isso, o governo federal cortou R$1 bilhão da educação, cortou 1/3 das bolsas do ProUni e cortou aí, enfim, inclusive do dinheiro que mantém as universidades. Então, se as universidades vão debater volta ou não presencial, a gente não sabe nem qual é o nosso futuro, se nós vamos ter dinheiro para pagar papel higiênico, a conta de luz, o básico, que dirá a bolsa, né, permanência científica que os estudantes precisam para poder permanecer. Então, é um cenário de ataques por todos os lados, mas acho que a gente tem que estar presente, não entender que nenhuma luta é uma luta perdida, né? Estar presente em todas essas lutas e tendo uma bandeira que nos unifica, que hoje é o Fora Bolsonaro. O Ministério da Educação, Fabi, foi um dos que mais sofreu com essa ideologização da administração pública desde o início da gestão Bolsonaro. Já tivemos no comando da pasta o Ricardo Vélez Rodrigues e o Abraham Weintraub, ambos protagonizando uma série de episódios sem precedentes, declarações preconceituosas, desrespeitosas. Depois tivemos o ministro que não foi, o tal do Carlos Alberto Decotelli, afastado antes mesmo de tomar posse, e agora esse Milton Ribeiro, que não foge dessa retórica fundamentalista do bolsonarismo, ele que é pastor presbiteriano. Como é que vocês da Uni classificam essas figuras que comandaram o Ministério da Educação até aqui, Fabi? Qual é o saldo até agora? Sem dúvida, foi no Ministério da Educação onde Bolsonaro tentou colocar, né, as suas figuras mais ideológicas no posto de comando e também teve muita resistência, né? Então, a gente viu que desde o início lá, Ricardo Vélez, enfim, como você disse, o Abraham Weintraub, hoje também um ministro, né, um pastor que perde tempo querendo fazer censura ideológica no Enem, que diz, né, que a universidade tem que ser só para elite, sim, diz que não pode ter reitor esquerdista, enfim, que fica utilizando dessas bravatas ideológicas, comprando uma briga, né, com as universidades e com as escolas federais,
na verdade, para poder não ter que responder ao problema do porquê que Bolsonaro, no momento em que nós mais precisamos da ciência, corta da educação. Por que no momento que nós mais precisamos que estudantes que querem ir para a linha de frente, que estão, enfim, ali nas universidades produzindo ciência, produzindo insumos, por que esses estudantes não têm o apoio necessário do governo federal, né? A gente na verdade, acredita, né, que essa desculpa ideológica, essa guerra ideológica que ele tenta travar na universidade, é em parte para poder esconder o porquê que ele não dá resposta ao investimento em educação e à transformação que a universidade precisa, né, e muito pelo contrário, né, defende um modelo de universidade que é um modelo de universidade elitizado, né. Enfim, chegou a defender, Abraham Weintraub chegou a defender, inclusive, um projeto que queria liquidar com a ideia de universidade pública, que era o Futurice, e foi derrotado pela esmagadora maioria dos conselhos universitários pelo país, ou seja, porque também não dialoga com a comunidade acadêmica, mas, por outro lado, também porque ele sabe, Bolsonaro sabe, que para poder implementar o seu projeto autoritário, vai ter que se enfrentar com a educação, com a cultura, com a ciência, porque nós não permitimos, né, como na UF a gente diz, né, nós somos território antifascista, nós não permitimos essas barbaridades que Bolsonaro tenta fazer no país, né, que tem relação política com setores nazistas, que flertam com o autoritarismo e que por isso mesmo sufocam, né, a educação, sufocam a ciência, vetou o projeto, né, que iria garantir internet para todos os estudantes durante a pandemia, porque justamente quer que a educação seja apenas um privilégio da elite. E nós, inclusive, estaremos muito atentos, porque ano que vem vai ser o ano de debate, né, sobre a lei de cotas. E nós sabemos que esse é um governo racista e que não quer ver, né, os filhos da classe trabalhadora, os trabalhadores negros e negras na universidade. Então, essa é uma luta que nós vamos ter que travar também contra o governo federal e em defesa dos estudantes e de uma universidade cada vez mais popularizada. Essa volta às aulas presenciais em uma série de estados brasileiros, Fabi, com a pandemia ainda longe de estar controlada, com quase 1.000 brasileiros morrendo por dia pela Covid-19, preocupa vocês da Uni? Vocês tomaram alguma medida para tentar impedir esse retorno às atividades presenciais durante a crise do coronavírus? De fato, o que muitos governos estaduais e governos municipais estão fazendo é um crime também, né? Porque as condições de retorno em muitos lugares se deu sob condições muito questionáveis, né? Então, sem garantia de máscara, distanciamento, álcool gel para os estudantes. E nós sabemos que a pandemia ainda não acabou, muito pelo contrário, nós estamos inclusive acompanhando aí a variante Delta, né, que é muito mais transmissível, inclusive, na juventude. Então, é importante que a gente siga atento e esse debate do retorno presencial não pode ser à base de ameaça, à base de chantagem, como tentou fazer, inclusive, o ministro Milton Ribeiro, dando declaração em rede nacional. Nós queremos discutir quais são as condições para esse retorno. Não só garantindo, né, esse tema que eu falei, então, máscara, álcool gel, enfim, distanciamento, estrutura, mas nós queremos debater qual é a real condição que as universidades vão ter nesse período, porque muitos estudantes moram em lugares distantes, né, são de lugares distantes em relação às suas universidades, voltaram para suas cidades, estão sem emprego, cancelaram o seu aluguel, estão numa instabilidade de vida que não pode simplesmente decretar o retorno sem um plano emergencial para todos esses estudantes. Mais do que nunca, nós precisamos de política de permanência, que faça com que o estudante esteja em aula, mas não
esteja passando fome, não esteja preocupado em ter que fazer entrega no meio da aula porque precisa sobreviver de alguma forma. Então, a gente precisa debater um retorno que não só pense a questão sanitária, mas pense também qual é a condição que as universidades estão hoje, né? Porque a verdade é que ainda não foi resolvido o problema do nosso corte, né? Então, a insegurança de qual é o futuro das nossas universidades, do ponto de vista orçamentário, permanece. Nós achamos que para debater o retorno, nós também temos que debater esse tema. Nós temos visto nos últimos tempos, Fabi, uma série de manifestações Brasil afora pela saída do Jair Bolsonaro do Palácio do Planalto. Impeachment esse que parece distante por conta desses acordos espúrios que o ex-capitão tem com o Centrão no Congresso. A Uni avalia como necessários esses atos recentes. Vocês têm participado desses movimentos por vacina no braço, comida no prato e pelo Fora Bolsonaro? Sem dúvida, a gente tem impulsionado, participado, incentivado que cada vez mais as ruas ganhem protagonismo nessa disputa para a derrubada do governo Bolsonaro. A gente sabe que a ação institucional, né, os pedidos de impeachment, a própria CPI da Covid cumprem um papel importante para desnudar, para falar aí para a massa da população os crimes que esse governo cometeu, mas nós sabemos que nós não podemos só sentar e esperar essas instituições chegarem a essa conclusão, né? Os estudantes, os trabalhadores, todos aqueles que foram afetados, estão sendo afetados por essa pandemia, seja perdendo amigos, familiares, que poderiam ter sobrevivido caso Bolsonaro tivesse um outro tipo de política para salvar a vida do nosso povo, né? Seja com a crise econômica, os ataques aí aos direitos trabalhistas e ao direito à educação que todos nós temos recebido, né? Nós achamos que é esse setor, né, o setor da juventude e dos trabalhadores, que tem que tomar a dianteira para debater qual é o futuro desse governo, porque não é possível que uma pessoa que fez o que fez, que apostou no povo brasileiro como um laboratório, né? A verdade é isso, eles nos fizeram como laboratório de imunidade de rebanho, né? Não cumpra sobre os crimes que cometeu, não responda pelos crimes que cometeu. Nós achamos que sim, temos que incentivar os atos, fazer com que eles cresçam cada vez mais, porque Bolsonaro precisa ser julgado, precisa não só sofrer um impeachment, mas precisa inclusive sair da presidência preso, porque o que aconteceu no Brasil foi algo muito grave e nós precisamos dar um recado não só para aqueles que estão passando pelo que nós estamos passando, mas dar um recado para a história, inclusive, né? Acho que nós não vamos aceitar nenhuma ameaça, né, às instituições, ameaça a vida, né, do nosso povo, as liberdades democráticas, e achamos importante que as ruas aí que tomem o protagonismo e ditem o futuro desse governo. Então, dia 11 vai ser um dia de atos, dia 18 vai ser um dia de paralisação do serviço público, onde nós da Uni, dos estudantes, também estaremos ao lado dos trabalhadores, e dia 7 de setembro também promete ser aí mais um dia de manifestações por todo o país. Eu queria encerrar te questionando sobre a atuação da esquerda no nosso país, Fabi, em um momento de enormes dificuldades que o Brasil atravessa. O campo progressista tem feito jus a essa urgência que está colocada? Os políticos têm agido com a responsabilidade que a realidade exige? Não, para fechar aí com chave de ouro, eu acho que essa pergunta é muito importante, porque eu acho que muitos dos que estão indo às ruas estão se questionando, né? Qual é o futuro da nossa luta no país? Afinal, se a gente derrubar Bolsonaro, qual é o Brasil que fica? Ou se a gente não conseguir derrubar Bolsonaro, qual é o Brasil que fica? E eu acho que isso é muito importante, porque é óbvio que nesse momento a nossa principal prioridade, o que nos unifica, é a necessidade imediata da derrubada do Bolsonaro, e inclusive para isso cabe não só o setor progressista, né, o campo progressista, como a gente chama, mas todos aqueles que queiram derrubar Bolsonaro, inclusive os partidos de direita, todos os movimentos, enfim, setores da sociedade que entendem que não dá mais para a gente seguir nesse governo, tem que estar com a gente nas ruas, em todas as ações que forem necessárias para derrubar Bolsonaro, né?
Mas essa precisa ser uma batalha que precisa ser para o agora, precisa ser para o imediato, né? Eu acho que nós não podemos criar mais uma vez uma ilusão de que nós vamos derrubar um inimigo comum apenas nas eleições. Bolsonaro está ameaçando, inclusive, já as eleições do ano que vem. Eu acho que nós precisamos concentrar as nossas forças em ampliar a luta de rua, em ampliar o diálogo com os setores, né, da população, com os trabalhadores, com os setores populares, com os bairros, com o movimento estudantil. Eu acho que nós precisamos ter a perspectiva de derrubar Bolsonaro agora. E além de derrubar Bolsonaro, eu acho muito importante que a gente debata um programa para o país, porque muitas pessoas estão chegando à conclusão que, além da gente ter uma crise do governo Bolsonaro, nós temos uma crise desse sistema, né? Então, não é à toa a crise climática, os incêndios que estão acontecendo pelo país, o frio e o calor dentro do nosso próprio país, enfim, alterações climáticas que não são mais não é algo mais distante, mas que é algo que nós estamos vivendo no agora, no presente, além da crise econômica, ampliação da desigualdade social. Esses temas, eles não vão desaparecer com a saída do Bolsonaro. Então é muito importante que a gente construa um programa que dê resposta a isso, né? Que se choque contra o interesse daqueles que hoje estão, inclusive, lucrando com a pandemia, porque o Brasil, apesar de ter ficado mais miserável na pandemia, também ganhou mais bilionários. E eu acho que é isso que a esquerda também precisa se debruçar, né? Nós queremos superar o Bolsonaro, mas nós queremos superar o Bolsonaro com qual programa, com qual projeto político que nós vamos apresentar para a população. E eu acho que, para finalizar, de fato, acho que não tem saída que não ser a gente se organizar para isso, né? Para além de participar das grandes datas nacionais, acho que os estudantes têm muito a contribuir com essa reconstrução do país, de pensar um país que tenha muito mais a cara de Rebecas, de Raíssa, né, com aquelas que nos orgulham, que fazem a gente sentir orgulho de ser brasileiro, né, de apostar na ciência, de apostar no esporte, na educação, do que aqueles que fazem a gente ter vergonha, né, que fazem aí ameaças e acham que com tanques e coturnos vão calar a nossa boca. Não vão, e por isso que o 11 de agosto, mais uma vez, vai acontecer em todo o país. Fabi Amorim, eu quero mais uma vez te agradecer por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Quero te desejar um ótimo dia e deixar aqui o meu abraço. Abraço para todos e todas. Nos vemos aí nas ruas, nas lutas. Quem quiser também acompanhar as redes da União Nacional dos Estudantes, do Coletivo Juntos, nós vamos estar aí, enfim, publicando e repercutindo todas as ações e manifestações que a gente vai fazer nesse 11 de agosto. Muito obrigada mais uma vez pelo convite e até mais. Conversamos aqui com a estudante da Universidade Federal Fluminense, a UF, e diretora da União Nacional dos Estudantes, a UNE, Fabi Amorim. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!